pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13? Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler só alguns versículos. Eu quero ler isso aqui para dar uma introdução ao assunto. Mateus 13. Vamos ler a partir do 1 e depois nós vamos avançar alguns versículos, tá bom, Adri? Todo mundo encontrou? Sim? Diz assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou ao povo que permanecia na praia. Jesus contou várias... Me ajuda aí, quem está lendo comigo? Várias parábolas, como esta. O lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. E aí, vai adiante, tá? O nosso foco não é a parábola hoje. Agora eu quero que você, por favor, pule para o versículo 10. Eu quero ler esse texto para introduzir o assunto de hoje, só como introdução. Mateus, agora vamos para o versículo 10. Jesus tinha acabado de terminar essa parábola que ele começou, a parábola do semeador. Diz assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Mas eu quero me concentrar na resposta de Jesus. Versículo 11. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham e não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ok? Esse não é o assunto da mensagem. Eu confesso que eu estava falando com a minha esposa durante a semana, que quando eu vou preparar uma palavra, quando eu vou ouvindo ao Senhor durante a semana, entendendo o que Deus quer que a gente fale como igreja, quando eu me sento, às vezes começo num dia, termino em outro, e começo a ler e preparar a palavra que eu vou ministrar, às vezes entra em conflito, porque tem tantos assuntos para o mesmo dia, e se eu coloco tudo, vai ficar uma bonita mensagem, mas ninguém vai entender nada. Mas eu preciso dar só uma pincelada nesse assunto. Não é exatamente o assunto da mensagem, mas eu preciso falar isso para que nós possamos compreender a palavra de hoje. Em Mateus 13, tanto como em Marcos 4 e em Lucas 8, nós encontramos a mesma parábola.
Jesus usava muitas histórias, muitas comparações com coisas que parecem comuns. E aparentemente, quando a gente lê a Bíblia, a palavra parábola significa história, uma história lúdica. Mas especificamente nessa pergunta dos discípulos, a palavra original usada, melhor traduzida, não seria parábola, seria mistério. Porque o Senhor fala em mistérios. Por que Jesus não falava tão claramente? Ele falou sobre um semeador, tudo mais. Se nós continuarmos lendo depois do versículo 17, a gente vai perceber que Jesus vai embora com seus discípulos e ele explica para os discípulos a parábola. Normalmente Jesus falava a parábola e depois ele explicava. Mas ele explicava para quem? Para todos ou para um grupo menor? O que vocês acham? Se você já não leu a Bíblia, essa parte. O que a Bíblia diz? Leu que Jesus contou uma história. Todo mundo que ouviu, tinha dois grupos grandes de pessoas. Tinha as multidões e tinha um grupo menor, que era de discípulos. Quando Jesus falou, ninguém entendeu nada. O que às vezes acontece no culto de domingo? Às vezes nem todos nós entendemos. Ou às vezes nós ouvimos e entendemos 2%, 5%. Às vezes a gente fala aqui 40 minutos, 1 hora. Às vezes você, de 1 hora, você compreendeu 5 minutos, 10 minutos, que desceu ao coração. Com Jesus aconteceu o mesmo. Mas o que a Bíblia diz, irmã Sigrid? Quando Jesus terminou, só os discípulos o chamaram para perto e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina em parábolas? E Jesus dá uma resposta magistral. Jesus disse: eu ensino de uma forma que no início não parece tão clara, porque eu quero fazer uma diferença. Eu quero saber quem tem um coração ensinável. Porque quem tem um coração ensinável virá a mim para que eu explique o que acabei de ensinar. Vou falar de novo. Por favor, ouça com seu coração o que eu estou lhe dizendo. Que isso aqui pode ser o fator fundamental para mudar a nossa vida. Quantas pessoas entendiam? Ninguém entendia. E era proposital. Jesus disse: eu ensino dessa forma, porque somente a vocês, aos que vieram perguntar, lhes é dado o direito de conhecer os segredos. Por quê? Porque Jesus ensinava dessa maneira para diferenciar. Porque as pessoas seguiam Jesus pelos milagres. As pessoas seguiam Jesus porque ele multiplicava o pão. E quando Jesus ensinava dessa forma, ele disse: eu quero ver quem verdadeiramente quer a mim e não quer somente aquilo que eu posso produzir. Tá. As parábolas de Jesus revelavam e continuam revelando uma verdade. Elas revelam o nosso coração. De tudo que você e eu ouviremos, por exemplo, para as pessoas que estão no meu grupo de discipulado, nosso discipulado pessoal com a pastora, eu enviei um vídeo. Eu enviei um vídeo com a intenção de que todo mundo que está lá assista esse vídeo. Com certeza vão surgir perguntas. E eu quero que eles me perguntem. Por quê? Porque sempre que Deus nos dê algo, Deus não espera que a gente entenda tudo no início. Deus espera que nós o chamemos, o procuremos, porque Ele quer nos ensinar coisas mais profundas que não se entendem na primeira vez. Há, por exemplo, mensagens, livros. Nós estamos lendo a Bíblia, certo? Eu já li o Novo Testamento, eu já perdi as contas quantas vezes eu li. Os livros do Novo Testamento. Eu já li a Bíblia um par de vezes inteira. Mas toda vez que eu leio, por exemplo, agora nós estávamos lendo 1 João, 2 João, 3 João e 1 e 2 de Pedro. A gente, não sei se você tem essa experiência, a gente começa a ler a Bíblia de novo, o mesmo texto,
E depois que eu leio de novo, eu entendo coisas que eu não entendi o ano anterior. E isso não tem a ver com quanto você e eu estudamos. Isso não tem a ver se você terminou o ensino básico, ou ensino médio, ou você fez faculdade. Às vezes você não conseguiu estudar. Isso não tem a ver com conhecimento intelectual. Isso tem a ver com a fome do seu coração de conhecer a Deus. Se você, meu irmão, quiser conhecer a Deus, Deus vai se revelar a você. Vou falar de novo. Se você quiser conhecer a Deus, Deus vai se revelar a você. Nós poderíamos colocar aqui o vídeo do irmão Inácio, né, André? Um irmão que ficou famoso por um documentário. Seria interessante um dia a gente passar esse documentário para toda a igreja. Um documentário chamado O Poder de Deus, que conta a história de pessoas que se conheceram ao Senhor no sertão. Agora esqueci se é Rio Grande do Norte. Esqueci exatamente o lugar do Brasil. Um lugar extremamente pobre e simples. E tem um irmão lá na história, eles contam toda a história dele. Ele é carvoeiro, ele faz carvão. O irmão Inácio, no vídeo, ele não tinha nenhum dente mais. Sem dente, super jovem, tinha 37 anos, acho que ele tinha, ali no vídeo. Mas parecia um senhor já. Então, acabado da vida, uma vida de sofrimento, uma vida de bebida, de fumar, de um monte de coisa, a vida acabada, mas Jesus encontrou ele. E ele é um homem que não sabe ler, nem escrever. E quando ele teve a experiência com Jesus de se converter, ele começou a ter tanto desejo por conhecer a Deus, que na Bíblia dele de papel, o rapaz que está entrevistando ele fala, onde que está Salmos? Aonde que está Provérbios? Ele fala, Provérbios, perto de Salmo está na metade da Bíblia, Provérbios aqui, Provérbios eu decorei, e ele abre em Provérbios. Ele abre a Bíblia mais rápido nos livros que gente que sabe ler. 1 Coríntios, e ele começa, 1 Coríntios, e por aqui, e ele não sabe ler. Daqui a pouco, no meio da entrevista, o rapaz disse, e o senhor prega? Assim eu prego. E ele assim, todo sem jeito, ele fala, pega aí, e um sobrinho que estava na casa, pega um caderno grande. E daí o rapaz começa a ver, falou, o que é isso aqui? Isso aqui são as pregações que Deus me dá. Falou, tem mais de 300 pregações escritas ali. Falou, mas o senhor não sabe escrever? O senhor não sabe ler? Como que tem? Falou, não, eu peço para o meu sobrinho ler para mim, eu decoro os versículos, eu oro, Deus me dá as pregações, e eu dito para ele e ele escreve. Ele fala, eu tenho sonhos com ler a Bíblia. Eu sonho, mas não consigo. Mas um dia irei conseguir. Hoje ele está lendo, passaram 2 anos, ensinaram ele a ler. E ele diz, e os irmãos que sabem ler, não leem a Bíblia? E termina de falar do irmão Inácio, não está aqui no esboço, mas preciso falar. Ele disse, irmão Inácio, qual que é o versículo favorito seu? Ele disse aquele salmo que diz, alegrem-se, porque nós vamos à casa do Senhor, alegrem-se. Ele diz assim, como tem gente que tem tudo e não valoriza o tempo de se congregar na sua igreja. Perdem a palavra, perdem a comunhão com os irmãos. E conclui perguntando o seguinte, já que o Fábio falou agora há pouco de oferta, fala, quanto que o senhor ganha por mês? Ele fala, eu ganho mais ou menos R$1.500 por mês, só que somos 2 que trabalhamos fazendo carvão, então fica 750 para cada um. E como o senhor faz para viver? Fala, não, o primeiro é para o Senhor. Ele fala assim, primeiro do meu salário é para o Senhor. Dizimar, ofertar. O primeiro para o Senhor. Segundo, para comer, para ajudar a minha mãe. E terceiro, gasolina para pôr na moto para a missão, para o Senhor. Para sair, para repartir folheto, para pregar o Evangelho. Homem que não sabe ler. Irmãos, o Evangelho não se trata de conhecimento intelectual. De repente você está sentado me ouvindo, dizendo, pastor, eu não estudei. Eu não sei, às vezes, juntar as palavras. Eu acho, às vezes, complicado. Não é complicado. Se você tem fome de Deus, Deus vai se revelar a você.
o Senhor vai se revelar a você. Não tem a ver com saber muito, saber pouco. O conhecimento de Deus não é intelectual. Se você não sabe ler muito, ou se você não tem hábito de ler, leia. Nem que você decore, nem que você leia pouquinho. Agora nós vamos começar a ler o livro de Tiago. Leia, sente, gaste tempo, invista tempo. Deus não tem gente favorita. Não é que Deus diz, eu gosto muito do Caiá. Às vezes nós pensamos assim, né? Eu acho que Deus gosta mais daquele fulano porque ele não tem tanto problema que nem eu. Parece que Deus fala mais com ele. Não é que Deus gosta mais dele. É que às vezes nós estamos parados num canto igual uma criança mimada. Ai, Deus não gosta de mim. Não, tem gente que está gastando mais tempo para buscar a Deus. Tem gente que está parando, tem gente que às vezes tem mais dificuldade do que nós. Tem menos tempo do que nós livre. Não sabe às vezes juntar as palavras ali, mas sabe alguns par de versículos e isso ele vive. A Bíblia não se trata de saber muito. Se trata de amar a Deus com intensidade. É por isso que Jesus disse para os discípulos, nessas pessoas, na multidão, se cumpre a profecia de Isaías. Eles têm os ouvidos surdos, os olhos fechados, porque eles têm o coração endurecido. Eles não querem que eu os cure. Eles não querem que eu me revele para eles. A minha pergunta para você é, você quer terminar a sua vida no mesmo nível que está, ou você quer conhecer a Deus mais ainda? Quero que você me responda. Você quer conhecer o Senhor mais ainda? Então vamos fazer alguma coisa. Tome alguma atitude. Porque eu posso passar aqui o ano todo até Cristo voltar. Porque assunto não falta para ensinar. Tem muito assunto para ensinar, mas não serve de nada eu todo domingo vir aqui ensinar, se você não abre seu coração para buscar e conhecer mais ao Senhor. Temos um oceano inteiro disponível para nós e nós devemos desejar conhecer ao Senhor. Você terá tudo disponível de Deus para você. Terá a sua vida, seu poder, sua sabedoria. Quantos precisam de sabedoria nesse ano 2025 para tomar decisões? Vamos lá, me ajuda aí. Eu quero que você fique com a mão levantada. Quem precisa de sabedoria? Aonde você acha que essa sabedoria está? Imagine que desse para ir no mercado, no comprão, e tivesse uma prateleira lá, que vendesse sabedoria. Seria a prateleira, eu acho que a prateleira que eles teriam que repor mais rápido, todo mundo queria comprar. A sabedoria está disponível no lugar chamado fome e sede de Deus. Quando você tem fome de Deus, Deus começa a se revelar para você. Ele vai te dizer, tome essa decisão, não tome essa decisão. Faça isso, não faça aquilo. Minha tarefa como pastor, meu irmão, não é ser Deus na sua vida. Eu não tenho que ficar dizendo para você o que você tem e o que você não tem que fazer. Eu posso te guiar até o lugar, na medida da sua maturidade. Mas a minha maior tarefa é dizer, quero levar você até o mesmo lugar onde eu estou, para que você ouça o mesmo Deus que eu estou ouvindo. Para que você ouça o que Deus está te dizendo. Gente, sabe qual uma das coisas mais difíceis na pregação do Evangelho hoje? É dizer para você que você já está onde você pensa que ainda tem que chegar. Como assim? Agora parece que falei em parábolas, né? Como assim? Você diz, é que eu não... Está tão distante isso, eu não tenho sabedoria, será que Deus vai falar comigo? É como se você tivesse que chegar num lugar que você ainda... Não, você já está nesse lugar. Você não percebeu ainda que você habita na presença de Deus? Você não percebeu ainda que você é a habitação do Espírito Santo? Que Ele mora em você? É só ter vontade, desejo de buscar e de conhecer ao Senhor.
Tem pessoas que eu gostaria que Deus me desse a possibilidade, mas isso nem sempre dá, porque as pessoas se ofendem muito rápido. Eu gostaria de, alguns toda semana, tem que ir lá e chacoalhar. Acorda! Vamos! Busca o Senhor. Tira essa cara de limão. Se alegra em Cristo Jesus. E a pessoa vai dizer, pastor, você não conhece as minhas lutas. E eu vou dizer para ela, você não conhece as minhas. Diga assim, pastor. Vamos lá. Pastor não é o homem de ferro. Tá bom? Se algum dia um pastor te disse que ele era um super-herói, que ele não tem problemas, que ele anda nas nuvens, é mentira. Que as pessoas quando veem a nós, falam assim, não, ele é perfeito, ele não tem problemas. Eu tenho os meus problemas e os da igreja todos. É um acúmulo. Gente, mas precisamos ser felizes, precisamos buscar a Deus. Você e eu precisamos nos enquadrar nesse pequeno grupo. Sabe qual pequeno grupo? Aquele pequeno grupo que quando não entende, pergunta. Que quando não entende, vai a ler de novo a Bíblia. Que quando não entende o que Deus está pedindo, vai orar de novo. Que quando não entende a direção de Deus, vem orar, buscar ao Senhor. Sabe o que acontece muito com a gente? Um dia eu falei isso para o Fábio. Quando estamos tendo um problema financeiro, meu Deus, a sala de oração explode. Quando estamos tendo um problema no casamento, começamos a orar, a buscar a Deus. Nós não podemos só orar quando o problema estoura. Você e eu devemos ser sedentos de Deus o tempo todo. Por que entramos em problemas que não deveríamos entrar? Por falta de sabedoria. Porque não estamos buscando a Deus intensamente o tempo todo. E deveríamos estar buscando a Deus o tempo todo. Se você não entende algo do domingo, me mande uma mensagem, me incomode. Escreva. Olhe para outro irmão que você considera mais maduro na fé e diga, irmão, me ajuda, eu não entendi. Se você não entende um versículo bíblico, leia de novo. Isso vai acontecer muito com a gente. Vou te dar um exemplo. A Bíblia a gente tem que ler várias vezes mesmo. Porque, por exemplo, nem consegui entrar na mensagem ainda. A gente vai ler na Bíblia, por exemplo, perdoe os seus inimigos. E ame os seus inimigos. Não sei você. Às vezes para você é muito fácil perdoar, né? Não sei. Eu leio assim e digo, não, acho que estou com miopia hoje, astigmatismo. Tenho que ler de novo. Não acontece com você? O que normalmente a gente faz? A gente lê e fala, larga. Eu acho que a minha Bíblia veio com um defeito da editora, essa letra. Eles trocaram. A Bíblia a gente tem que ler de novo para entender, e se nós não entendemos na primeira, entenderemos na segunda, se não for na segunda, insista. A gente insiste para tanta coisa nessa vida, nós insistimos para ganhar dinheiro. E nós estamos insistindo para guardar no nosso coração o poder da eternidade que nós temos dentro de nós. Amém? Quantos estão entendendo? Jesus querido. Irmãos, tudo na nossa vida, tudo na sua vida cristã vai passar por esse crivo. Qual crivo? Por essa realidade de você e eu irmos atrás de Jesus para compreendermos o que Ele está falando. Outro dia nós estávamos aqui, acho que foi uma saída da sala de oração, conversando com o André e o Caleb, e estávamos falando sobre, será que Deus predestina as pessoas para alguma coisa, outras não? E a Bíblia me dá a resposta. Por que que eles não ouvem? Porque Deus está vendo que as pessoas têm um coração duro. Por que que Deus fala algumas coisas para um e para outros não? Porque alguns não estão nem aí para obedecer, porque não querem, porque, irmãos amados, ouvir a voz de Deus tem um custo. E o custo se chama obediência. Mas obedecer a Deus tem uma grande recompensa.
uma gigantesca recompensa. Deixa as crianças em paz, deixa tranquilo, deixa eles lá. Obedecer ao Senhor tem uma grande recompensa. De repente, ser curado por Deus não compensa às vezes para o nosso coração egoísta. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas não querem ser curadas, Caia. Como estão ouvindo a palavra? Entendendo? Muitas pessoas não querem ser curadas. Pastor, elas não querem ser curadas? Sim. Sabe por quê? Porque a cura se transformou numa muleta. A doença, o problema emocional, o trauma se transformou numa muleta. Se transformou numa identificação. A pessoa, ela se sente valorizada só pelo problema que ela tem. Porque se ela não tem essa trava, esse trauma, essa dificuldade, ninguém olha para ela. E ela não quer ser curada. Porque quem que vai me olhar agora? Não, agora as pessoas vão te olhar porque você carrega a presença de Deus. Deixa essa enfermidade de lado, deixa a dureza de coração de lado e permita que o Senhor faça o que Ele tem que fazer. Amém? Não se conforme só com ouvir. Ouça de novo, busque de novo. É por isso que nós incentivamos aqui que você leia a Bíblia junto, que você analise as Escrituras, que você leia. Porque o que acontece nas igrejas, a maioria das pessoas ouve e ela nem confere se o que foi falado tá na Bíblia mesmo. Ouve e engole. Não, irmão, nós precisamos crescer em Deus. Precisamos conhecê-lo mais e permitir que Ele dê um jeito a essa bagunça, às vezes, da nossa vida. Amém? Quantos estão aqui ainda? Estão com muito calor? Não? Eu estou com bastante calor por conta dessa luz. E agora eu quero... Quanto tempo eu já preguei? Nem sei quanto tempo eu preguei. Vou tentar entrar no assunto que eu queria entrar. Eu demorei demais na introdução. Mas eu quero que você me acompanhe, por favor, a João capítulo 15. Quantos vão ser como discípulos que perguntam? João capítulo 15. Ai, Senhor. Eu acho que eu vou ter que fazer a segunda parte dessa mensagem. João capítulo 15, a partir do versículo 1. A mensagem de hoje se chama Você Entendeu Errado. Diga para o seu irmão assim, você entendeu errado. Vamos lá. João 15, do 1 em diante. Vou tentar não me alongar muito, mas vou pelo menos deixar engatilhado esse assunto. Diz assim, eu sou a videira, é Jesus falando. A videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vem? Como eu falei no início, agora há pouco, o título dessa mensagem se chama Você Entendeu Errado. Porque eu escuto as pessoas no sentar das mesas, na convivência, vejo que nós ainda não compreendemos essa verdade do Evangelho.
E nós ainda temos na nossa mente uma mistura entre a religiosidade e a verdade bíblica do Evangelho. Deus nos alcançou, enviou seu Filho Jesus para nos salvar, porque nós não podemos nos salvar sozinhos. Diga comigo, eu preciso de um Salvador. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque nós não temos o poder de nos salvar sozinhos. Nós temos um... Quantos já fizeram alguma gincana em algum lugar que faz aquela gincana que amarram o pé de duas pessoas? Já fizeram? Que amarra o pé aqui, tem uma pessoa junto com a outra. O que acontece normalmente se um se afoba muito? E um vai na frente, embola e cai todo mundo, não é assim? Isso acontece todo dia com você e comigo, quando nós esquecemos que precisamos de um Salvador. Nós nos embolamos. Quem já começou o ano falando assim, esse ano eu faço academia? E mentiu. Vamos lá, me ajuda aí. Quem já disse assim, segunda-feira eu começo o regime, a dieta, e mentiu? Vamos ir mudando as perguntas. Quem já disse assim, esse mês eu vou gastar menos no cartão de crédito? Mentiu. Não vou olhar para ninguém, mas Deus está olhando. Quem disse assim, eu vou gritar menos. Eu vou gritar menos com meu marido. Eu vou gritar menos com a minha esposa. Agora sim. Já viu que a gente faz um monte de promessa e a gente, igual a gincana, o que a gente faz, Deus? A gente vai e se embola tudo e de repente, pá! Não é assim? E isso vai gerando o que dentro de nós? Uma tristeza e um peso. Dizendo assim, cara, eu não consigo. Eu não estou conseguindo, não estou dando jeito. Você, de repente, você ouve a mensagem e você diz assim, ai, pastor, é demais, é muito. Eu acho que o que a Bíblia pede não dá. Claro que é muito, porque você entendeu errado. Como assim entendeu errado? Nós entendemos errado. A religião colocou na nossa cabeça uma mensagem que não é bíblica. A religião colocou na nossa cabeça, vem, Caian, por favor, me ajuda. Você é Deus, fica lá, bem longe, lá naquele canto da bateria. A religião colocou na cabeça isso aqui, ó. Pega a Bíblia, olha para mim. Colocou na cabeça o quê? Imagina, Deus é o Caian, Ele tem a sua palavra. E nós ouvimos de Deus, ame os seus inimigos. Perdoe a sua esposa que lhe ofendeu. Perdoe o seu marido que lhe ofendeu. Vamos trazer para a nossa realidade, amém? Quem já teve que perdoar a esposa nesse início de ano? Os maridos não vão levantar a mão, né? Esposa já teve que perdoar o seu marido nesse início de ano? As irmãs vão falar assim, né? Sim! Você casou para isso mesmo, para perdoar. Amém? Ninguém esperava por essa última resposta, né? Pais, quantos de nós como pais já pedimos perdão para os nossos filhos nesse ano? Pastor, nós temos que pedir perdão? Sim, nós como pais, cadê os pais? Nós temos que descer do nosso pedestalzinho e pedir perdão para os nossos filhos, porque nós pisamos na bola. E mesmo que eles não entendam tudo, eles entendem. E quando você pede perdão para os seus filhos, você vai criar um ambiente de um quebrantamento da presença de Deus na sua casa, você não tem noção. Você vai ter que perdoar seu patrão, você vai ter que perdoar seus amigos, você vai ter que pedir perdão. Quantos aqui tem facilidade para pedir perdão? Eu nem vou perguntar quem tem dificuldade, porque foram poucas as mãos levantadas. Né? E o que é isso? A Bíblia nos diz, nós vemos Deus, mas qual que é o entendimento da religião, Rafa? Que Deus está lá, nos dando um monte de ordem. Agora, estamos em carnaval, né? O que todo mundo está fazendo? Sabe que tem um monte de menina ficando grávida nesse final de semana. Tem um monte de criança sem pai, que vai nascer daqui a 9, 10 meses.
Todo santo ano, nessa data, tem um monte de menina que fica grávida e não tem a menor ideia quem que é o pai da criança. Uma galera, um monte de gente nessa época pega doenças sexualmente transmissíveis e não tem a menor ideia de quem ele pegou. Qual que é a mensagem de Cristo? Seja fiel, se guarde, não fornique, não adultere, não pule a cerca, assim que fala, né? Não pule a cerca, tem que falar engraçado para que desça mais devagar. Não roube. A Bíblia nos dá várias coisas que nos confrontam. Sim ou não? Sim ou não é verdade? Mas por que a gente entende errado, Leo? Porque nós pensamos que Deus está lá e nós estamos aqui. Eu digo, não, eu vou ter que agradar a Deus. O que a gente faz? A gente diz, eu vou tentar mostrar para Deus que eu sou bom. Eu vou perdoar. Eu vou me santificar. Eu vou me manter puro. E quando a gente tenta fazer, a gente faz o que, Ana? A gente vai e no meio do caminho tem um tapete. Pum! A gente se embola, a gente cai. E quando a gente estava perto de querer agradar a Deus, a gente volta para o início de novo. Porque nós entendemos errado. O que nós entendemos errado? Nós ainda temos na nossa cabeça algo que a religião nos ensinou e não conseguimos absorver o que a Bíblia nos diz. O que a religião nos ensinou? Que Deus continua estando lá e nós estamos aqui. E Deus está nos pedindo coisas que nós temos que obedecer. E isso põe sobre nós um jugo, uma carga pesada, que nós não conseguimos cumprir. Só que a mensagem da Bíblia diz outra coisa. O que a mensagem da Bíblia diz? Que quando nós recebemos a Cristo, Jesus passa a morar dentro de nós. Dentro de nós. E tudo que Ele te pede agora, Ele diz assim, eu te peço, mas eu mesmo te ajudo a me obedecer. Ah, Senhor. Irmãos, isso aqui nós precisamos entender. Nós que somos pais, vamos entender melhor. Tem vezes que nós como pais... Vou dar um segredo para os maridos. Você quer que a tua esposa te procure mais? Pega todos os potes de conserva da sua casa e aperta eles mais. Ela vai te chamar para você abrir o pote de conserva. Os irmãos gostaram da ideia, né? Sabe o que Deus faz? Deus é como se Ele fosse um pai grandão, que tem um armário na cozinha grandão, e nós somos como crianças pequenas. E o que Deus faz, Leo? Deus pega um chocolate, um Ferrero Rocher, aleluia. E o que Deus faz, Leo? Ele põe o Ferrero Rocher naquele armário alto. A criança consegue pegar? Não. E Deus disse, filho, o papai colocou o chocolate lá em cima para você. O pai sabe que o filho não alcança. O que o pai quer? O pai quer que o filho diga, pai, o Senhor me ajuda a pegar o chocolate? E o pai vai pegar o filho no colo, vai levantar e vai pegar o chocolate que o próprio pai colocou lá em cima. Essa é a mensagem da Bíblia. Deus nos deu a sua palavra para que nós percebamos que somos pecadores, Canhã. Quando você e eu lemos a Bíblia como um espelho, a gente se vê sujo, a gente diz, meu Deus, como diria o pessoal de hoje, estamos lascados. Estamos perdidos. Só que Deus disse, eu resolvo esse problema. Eu te salvo. Eu passo a morar dentro de você através do meu Espírito. E Jesus disse em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. E assim vocês darão muito fruto.
Sabe o que... Ai, Jesus, pode ficar aqui. Sabe o que significa? O Caian vai ganhar um prêmio. Né? Que ele sempre me auxiliar aqui. O Caleb também é auxiliar. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Isso tem a ver com aquilo que a gente falou em Mateus 13. Quando eu, Rubem, peço a ajuda de Jesus, isso tira o crédito de mim. Só que nós somos muito orgulhosos. Nós queremos dizer, não, eu me santifiquei, eu fiz, olha como eu estou servindo a Deus. E a gente tropeça porque a gente faz uma coisa certa, mas se orgulha daquilo que a gente fez e já invalidou tudo. Quando eu fiz algo certo, mas eu me orgulho disso, Deus disse, o orgulho invalida o que você acabou de fazer. Então você não fez nada. E Deus disse, o que eu quero, criatura, meu filho, é que você me busque todo dia. É que você se incline a mim, que você tenha um coração aberto, que você tenha um coração humilde, que você entenda que sem mim você não pode fazer nada. O que eu não posso fazer? Sem Deus eu não posso ser um bom pai. Sem Deus nós vamos repetir, irmãos, todos os erros dos nossos pais. Tem coisas que te marcaram negativamente que teus pais fizeram? Quantas tem coisas que os nossos pais fizeram que nos marcaram negativamente? Coisas que a gente fala assim, cara, meu pai não deveria ter feito isso. Se você não se inclinar a Deus, você vai repetir exatamente os mesmos erros. Mas se nós dobrarmos o nosso coração ao Senhor, Ele vai nos conduzir. E todo lugar onde a nossa paciência acaba, porque a paciência acaba. Tem dia que eu quero jogar o Samuel pela janela. Ai, pastor, como o Senhor é ruim. É porque você não conta, você já teve vontade também de jogar o teu. Hã? Sim ou não? Ah, agora todo um pai é anjo, né? Santo. Sim ou não? Cadê os pais? Não tem aquele dia que dá tudo errado em casa e para piorar. Teu filho parece que ele está virado, como que no giraia que fala, né? Fala assim? Nem sei o que é isso, mas eu sei que encaixa nessa frase. Não é? Aquele dia que parece que ele acordou para te provocar. Que o Adão ressuscitou dentro dele. E o Adão ressuscitou assim. Não é verdade, sim ou não? Como que a gente vai vencer nesse dia? Irmãos, essas lutas que alcançam você, alcançam a minha vida também. Como que a gente vence nesse dia? Somente quando inclinarmos o nosso coração ao Senhor. E Ele diz, filho, você não pode. Você está tentando me agradar na tua força, mas você vai fracassar. Dobra o teu coração a mim, eu vou contigo. Ser um bom pai é como subir no armário alto e pegar o chocolate. Maridos, precisamos ser bons maridos para as nossas esposas. Na nossa carne a gente vai fracassar todo santo dia. A gente só vai acertar se nós tivermos um coração humilde e andarmos tomados com Cristo, de lado a lado. Irmãs, para você ser mãe, para você ser esposa. Quantas esposas têm dificuldade de submeter aos seus esposos? Digam amém. Ah, amém foi bem baixinho, né? Porque Deus pede tudo o contrário do que a nossa carne quer. O homem que quer fazer o quê? Ele quer sentar no sofá para assistir futebol, um filme romântico, Rambo 4. E a irmã fala o quê? Amor, me ajuda a lavar a louça. Me ajuda a arrumar aqui. Não é verdade, sim ou não? A gente quer fazer o quê? O contrário. Mas se nós mantivermos o nosso coração inclinado a Jesus, mantivermos o nosso coração nele, nós vamos conseguir amar ao Senhor e fazer as coisas como Ele nos pede. No dia que você for esfaqueado pelas costas, no dia em que alguém te trair, no dia em que alguém te roubar, e você tiver que perdoar, eu perdoar, sim, é o que Deus espera de nós. Se nós formos com a nossa própria força, nós vamos fracassar. Mas se Cristo estiver sendo gerado,
Se eu estiver apegado a Cristo, o coração dele começa a ser transferido para mim. E eu já começo a deixar de ter raiva das pessoas. E eu começo a amar as pessoas. Porque Deus é esperto em amar pecadores. Ele nos amou primeiro. E quem te ofendeu é um pecador assim como você e eu. Irmão, quando a gente tenta, pela nossa própria força, nós entendemos errado. Obrigado, Caia. Quantos estão entendendo? Ai, Jesus amado. Me acompanha outro texto da Bíblia, por favor. Romanos capítulo 7. Eu já estou indo para o final da mensagem. Quando estão entendendo, estão recebendo algo de Deus? Amém? Minha oração, irmão, é que você e eu deixemos de entender errado. Eu vejo tantos cristãos fracassados na sua vida cristã, porque nós entendemos errado. Nós achamos que nós temos que buscar agradar a Deus na nossa própria força. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, Paulo está se referindo, é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado, se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Versículo 25 do mesmo capítulo. Graças a Deus. Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na mente, de fato, quero obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza sou escravo do pecado. Versículo 1 do capítulo 8, que é uma continuidade. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Irmão amado, quero falar duas coisas para a gente ir concluindo. Tem coisas que você pode fazer sem Deus. Várias. Por exemplo, uma das mentiras modernas sobre isso é que a gente fala assim: não, a única forma de prosperar é com Deus, de enriquecer. Mentira, tem muita gente que é multimilionária sem Deus. Como essas pessoas chegaram lá já é outros 500. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer sem Deus é agradar a Deus. Cumprir as justas exigências de Deus. Sem Deus é impossível agradá-lo. Lembre-se da ilustração do pai que coloca o chocolate no móvel alto. Deus colocou lá em cima da prateleira tudo o que nós precisamos fazer.
Eu não sei quando você lê a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu digo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Quando eu leio a Bíblia sobre o que significa ser um pai, quando eu leio a Bíblia sobre o que significa ser um marido, a Bíblia diz, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Eu digo, Senhor, esse versículo é inspirado, mas não é inspirador. Eu celebro vários casamentos. Essa semana celebrei um casamento com aquele calor que estava, sabe aquele calor? E eu de terninho, impecável, aquele sol de sei lá quantos graus na cara. O noivo estava sofrendo mais do que eu, estava de preto, com aquele coletinho por dentro, jaqueta, meu Deus. Mas eles estavam firmes, não arregaram o pé dali, porque eles, meu Deus, foi lindo aquele casamento. Mas o que eu falei para eles? Falei, vocês vão precisar da ajuda de Deus para permanecer. Quando nós lemos a Bíblia sobre nos santificar, quando nós lemos a Bíblia, vou puxar um gancho do Fábio. Quando nós lemos a Bíblia sobre ofertar, eu me sinto desafiado. Quantos aqui são apegados às coisas? Me ajude aí. Seja honesto, por favor, comigo. Quantos aqui são apegados às coisas? Tem dificuldade de... Nós temos mão de... Né, mão de trapecista. Sabe o que é mão de trapecista, né? Não sabe? Se havia um trapecista abrir a mão, se cai, né? E nós somos muito mão de trapecista. Nós somos extremamente apegados às coisas. As irmãs são apegadas aos seus panos de prato, às suas xícaras, seus talheres. Vamos começar pelas coisas mais simples, né? Aí a gente vai piorando. E a gente vai se apegando às coisas. E chegamos no estágio de somos apegados ao dinheiro. Nós poderíamos fazer muitas mais coisas. Por que nós fazemos? Porque somos muitos apegados ao dinheiro. E Deus não está procurando o nosso dinheiro. Deus está procurando a nossa vida. Quando eu leio a Bíblia não diz que eu devo entregar meu dinheiro, a Bíblia diz que eu devo entregar minha vida. Aí, irmão, eu me sinto desafiado. Eu me sinto desafiado. Porque eu acho que vou falar de mim, não vou falar de você. Você fala de você, eu falo de mim. Eu acho que eu ainda entrego muito pouco a minha vida ao Senhor. Você, pastor? Sim. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo um livro agora chamado A História dos Mártires. A história diz que quando o apóstolo Paulo iria ser morto, no dia que ele iria ser morto, ele foi condenado a ser morto por decapitação, ele foi arrancar a sua cabeça fora. A história diz, Caleb, que Nero mandou 2 cavaleiros, 2 oficiais de a cavalo para avisar Paulo que naquele dia ele seria executado. Paulo estava numa prisão chamada prisão Mamertina, em Roma, que até hoje existe lá, tem um registro da cela onde Paulo esteve. Paulo, preso, entregue ao Senhor, testemunhava tanto, pregava tanto o evangelho no lugar fedorento, úmido, sem nenhuma regalia, porque ele estava entregue ao Senhor, que quando aqueles cavaleiros de Nero chegaram naquele dia para avisar Paulo, eles eram tão impactados pelo que a sociedade sabia de Paulo, que eles falaram: Paulo, nós viemos te avisar que hoje você vai morrer. Tua cabeça vai ser cortada. Você poderia orar por nós? E isso que a história diz, Fábio. Que os cavaleiros que foram enviados por Nero pediram para Paulo orar por eles. E Paulo, amarrado, orou por eles e disse: vocês ainda serão batizados nos próximos dias. E a história diz que chegaram os homens que queriam decapitá-lo. Paulo fez uma oração e colocou a sua cabeça para ser entregue.
Quando eu olho a história, eu digo assim, não, eu sou muito Nutella ainda. Eu? Meu Deus, tantas pessoas ainda para alcançar na nossa cidade, o que eu estou fazendo? Eu estou orando pouco, eu estou me consagrando pouco, eu preciso mais. Quero me entregar mais. Não sei se acontece isso quando você lê a Bíblia. Ou de repente você se vê no espelho e você já se vê como um arcanjo, né? Voando, santo. Não sei. Mas comigo, quando eu leio, eu me sinto desafiado. Mas o que a palavra diz? A palavra diz que a solução está em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que Deus está buscando é a nossa própria vida. Quando nós estivermos entregues, nós não teremos dificuldade para entregar coisas. O nosso problema não é entregar coisas, o nosso problema é que nós não queremos dar a nossa vida. Então, você tem que fazer essa pergunta: você quer entregar a sua vida? De repente você diz assim, pastor, mas tu não trabalha fora. Para mim não é um problema, eu poderia voltar a trabalhar fora. Eu não vivo uma vida de entrega desde o dia em que a igreja começou a pagar um salário para mim. Eu sempre vivi uma vida de entrega, trabalhando um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Para mim isso não faz diferença. De repente você tem uma ideia equivocada. Entregar a nossa vida não tem a ver de onde vem o nosso recurso. Entregar a nossa vida tem algo a ver com o nosso coração. Termino dizendo o seguinte: por que é tão perigoso que a gente entenda errado? Porque quando entendemos errado, o nosso cristianismo vira um fardo, vira um peso, vira uma tristeza. E nós ficamos cobrando os outros, você tem que se santificar. Não, na verdade nós temos que convidar as pessoas a vir até Cristo, a conhecer mais o Senhor, a se apegar mais ao coração de Jesus. E a partir do nosso relacionamento com Ele, nós poderemos vencer, nós poderemos amar, nós poderemos perdoar, nós poderemos ser pais melhores, maridos melhores, esposos melhores, mais melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores, discípulos melhores. O segredo está em estar com Cristo. E repito essa última frase para finalizar. Jesus disse: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. A nossa insistência aqui em nos reunir, em orar, nos discipulados, nas casas de igreja, é ensinar as pessoas e incentivar as pessoas a permanecer em Deus, a permanecer em Cristo, a permanecer em Deus. Quando nós começamos a permanecer em Deus, nossos dilemas começam a diminuir. As invejas começam a desaparecer. As comparações começam a desaparecer. Porque os nossos olhos e o nosso coração estão fixos no Senhor. Quem pode permanecer em Deus? Diga, todo mundo. Vamos lá. Quem pode permanecer no Senhor? Diga, eu e todo mundo. Então essa mensagem é para quem? Diga para mim. Não seja tão generoso hoje. As pessoas costumam ser muito generosas. Fala assim, meu Deus, tem tantas pessoas que eu saí de alguns lugares e a pessoa fala, pastor, essa mensagem era para o meu marido. Não! Era para você, criatura, não era para o seu marido. Essa mensagem é para meu pai. Essa mensagem é para o irmão que não veio hoje. Não, é para você. Às vezes nós somos igual aquele cara do Matrix, né? Que desvia das balas assim, já viu, não? Não, essa mensagem é para você. Diga, essa mensagem foi feita para mim. Como aquele ditado, se a carapuça... Como que é? Me ajuda aí. Me ajuda, como que é? Se a carapuça serve, então ela serve todo domingo. É para nós.
Nós não podemos nos esgotar tentando agradar a Deus na nossa própria força, porque você não vai conseguir. Quando você sentir que está sendo desafiado a obedecer em algo, dobre o seu joelho, sente em algum lugar, pare e diga: Senhor, eu quero permanecer em Ti. Eu estou entendendo, eu estou sentindo dentro de mim que um desafio está aí pela frente, que algo vai acontecer que eu preciso. Não me ajuda a me quebrar sozinho. Senhor, me ajuda a que eu não tropece. Me ajuda. Eu quero permanecer em Ti. Ore e peça, diga: Senhor, me revela na palavra como eu posso permanecer em Ti. Senhor, me ajuda. Quando você orar, às vezes você ora 5 minutos, 1 minuto, não sei quando você está orando. Quando você orar, diga: Senhor, me ajuda, me ensine. Eu tenho problemas para entender, tenho dificuldade com as palavras. Senhor, me ajuda. Eu quero entender. Se você orar com honestidade, Deus vai se revelar a sua vida. Se você clamar ao Senhor, Deus vai se revelar a sua vida. Eu nem sempre, Rubens, soube tudo que eu sei hoje. Eu nem sempre tive acesso a todos os livros que eu tenho hoje. Eu nem sempre pude ir a um curso superior para estudar teologia. Eu comecei orando assim. Senhor, eu não consigo entender tudo, mas Senhor, se revela a minha vida. É porque nós sempre pensamos: a pessoa já veio com mais facilidades. Não. Todos nós precisamos despertar isso no nosso coração. Senhor, me ajuda a permanecer em Ti. Me ajuda a Te amar mais, me ajuda a amar a minha família, me ajuda a amar a igreja, me ajuda a entregar a minha vida. Porque no caminho, às vezes, nós vamos dando umas fraquejadas, nós nos conformamos, a vida fica boa, a gente começa a se entregar menos ao Senhor, menos ao serviço ao Senhor. Senhor, me ajuda a permanecer em Ti. Deus tem prazer que a gente diga: Senhor, eu sei onde está o chocolate. Eu sei que foi o mesmo Senhor que colocou lá. Senhor, me ajuda. E Deus, com maior prazer, vai dizer: filho, é disso se trata. Você chegou exatamente aonde eu queria que você chegasse. É viver com o coração rendido, prostrado diante do Senhor. Amém? Irmãos, Deus tem tantas coisas para fazer e nos dar, para administrar. Mas precisamos ter um coração rendido ao Senhor. Rendido por completo. Você pode ficar de pé para a gente orar? Essa palavra era para você? Né? Para mim era. De repente eu também me pego fazendo coisas na minha própria força e fracassando no meio do processo, quebrando a cara. E Deus diz: filho, é tão mais simples. É simples, é dobrar o coração, render o coração ao Senhor. Maridos, olhem para cá, aqueles que já são casados. De repente você casou e você é chucro, assim que fala, né? Chucrão, brutão, não é tão dócil, não é tão carinhoso. E a tua esposa precisa que você seja carinhoso. Porque de repente você foi criado assim no laço. Está tudo bem. Se você for sozinho na força do seu braço, você vai fracassar. Mas a tua família não pode fracassar. Se renda ao Senhor. Cadê minha esposa? Está lá dando de mamar para Zoe, eu acho. Não, mas uma vez nós estávamos recém-casados e eu estava orando na sala da nossa casa em Curitiba. E ela me ouviu orar e no outro dia falou: amor, por que você estava orando assim?
Porque eu estava orando, falou, Senhor, me ajuda a amar a minha esposa. Falou, será que ele não me ama? Eu falei, não, amor. É porque você precisa ser amado de uma maneira que eu não consigo. Irmãos, homens, a forma que tua esposa e teus filhos precisam ser amados, você não consegue. Ultrapassa a tua capacidade. Porque no dia que está tudo bem, é fácil amar. E quando os problemas vierem? Esposas, a tua capacidade de amar o teu marido não é suficiente. Capacidade humana. Quando vem os filhos então? Meu Deus, aí que a gente percebe que nossas capacidades não são suficientes. E a gente estica a linha, né? Estica a linha, daquela história. Não precisa, se renda logo. Deixe que essas palavras façam parte da tua oração. Senhor, me ajuda a amar a minha esposa. Senhor, me ajuda a amar e respeitar o meu marido. Senhor, me ajuda a amar os meus filhos. Senhor, me ajuda a te amar. Senhor, me ajuda a amar a tua igreja. Senhor, me ajuda a amar a tua palavra. Senhor, me ajuda a amar a tua obra. Senhor, me ajuda a me entregar. Senhor, me ajuda a doar a minha vida. Senhor, me ajuda a doar tudo que eu sou para te servir. Ah, eu duvido, irmão, duvido o Senhor não te responder. Deus responde. O Senhor responde. Não tem nada mais lindo que nos entregar ao Senhor. Deus responde. Ele responde, meus irmãos. Como precisamos de Cristo. Como precisamos do Senhor. Como precisamos dEle. Vamos orar? E vamos orar uns pelos outros. Ai, pastor, hoje eu estou num dia ruim. Eu também. Não queria nem ter pregado hoje. Não foi um dia bom. Mas estou aqui. Porque tem uma hora que nós temos que parar de viver por aquilo que sentimos. Vamos orar uns pelos outros. Precisamos orar. De repente teu irmão não está bem hoje. Está na bad, que fala assim, né? Um dia não é legal. Precisa que alguém ore por ele. Pastor, mas hoje eu estou ruim. Orando pelos outros que você fica melhor. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Quem é de casa já faz um radarzinho assim. Olhe, deixe que o Espírito te guie para você orar com alguém. Nós vamos orar por essa palavra. Vamos orar uns pelos outros. Por favor, se mova do seu lugar e procure alguém. Não procure alguém, não fique no seu lugar, por favor. Vamos orar uns pelos outros. Isso, se movimente, por favor. Se quer de casa, não fique parado. Vamos orar e já vamos encerrar. Ore por ele, pergunte o nome, ore por essa pessoa, para que essa palavra se cumpra sobre a sua vida. Pietra, ora ali com ela. Cleice, deixa que elas orem juntas, por favor. Cleice, ora junto com a irmã Sigrid ali, com ela. Aqui, ora junto com as duas. Paizinho, estenda a tua mão quem está em casa. Que eles recebam de ti, Senhor, essa força, esse poder, que toda mentira de Satanás na mente caia por terra, nessa noite, em nome de Jesus. Que teu poder alcance meus irmãos, aonde quer que eles estão. Que a tua graça os renove, Senhor, nessa noite. Que a tua vida, Senhor, venha sobre cada um nesse lugar, nas suas casas. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Como precisamos de Ti. Como precisamos de Ti para Te amar. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Somos totalmente, absolutamente dependentes do Senhor. Que a Tua vida cresça, que a Tua vida
Senhor, nos amadureça. Que a tua vida, Senhor, seja expressada. Que a tua vida possa fluir através de nós. Cristo Jesus. Senhor, se há aqui irmãos enfermos fisicamente, emocionalmente, enfermos na sua alma, gente que ainda às vezes não consegue perdoar a outros, gente que está aprisionado emocionalmente, declaramos que as correntes se rompem em nome de Cristo Jesus. Declaramos que toda mentira de Satanás que atacou a mente cai por terra em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, declaramos restauração sobre as famílias, sobre os casamentos. Pessoas que estavam com o coração longe do Senhor, se voltam para Ti. Se voltam para Cristo em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados. Aqueles que estão cansados, aqueles que já estão no final das suas forças. Fortalece, Senhor, restaura. Nos ensina a desfrutar, Senhor, desse caminhar contigo que é leve. Desse caminhar contigo, Senhor, onde tudo é possível. Onde tudo é possível. Aleluia. Aleluia. Aleluia.